Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da terceira série do ensino médio, do CARP, Colégio Andrade de Figueiredo, aqui de Macaé. E o meu terceirão foi premiado porque no teste eles foram os últimos a terem acesso à videoaula de revisão, mas na prova eu vou compensá-los e vocês vão ser os primeiros a ter acesso à videoaula de revisão. Então, se você é um aluno do terceirão do Colégio Andrade de Figueiredo, você vai pausar esse vídeo agora, você vai pegar a lista de exercícios, vai tentar fazê-la, e depois de tentar fazê-la, você vai retornar a esse vídeo e aí você vai pegar e vai conseguir verificar o que você acertou e o que você errou. Lembrando que a prova que vai estar acontecendo nessa sexta-feira não é a lista, ela é um espelho da lista, ela é algo parecido com a lista, desde os temas das questões até o próprio layout da prova, ok? Certo, terceirão? Para você que não é da terceira série desse maravilhoso colégio, mas é inscrito aqui do canal Pedro Sami, eu queria que você ficasse conosco e aprendesse assuntos relacionados tanto à Química 1 quanto também à Química 2. Na Química 1 nós vamos estar vendo mudanças de estado físico, propriedades da matéria, reconhecimento de sistemas como substâncias puras e misturas, gráficos de aquecimento, processos de separação de misturas, processo de tratamento de água, enfim, muitos assuntos a serem abordados nessa parte de aspectos macroscópicos da matéria. E na Química 2, a nossa querida Química Orgânica, a gente vai estar vendo sobre classificação de cadeias, características de carbonos, né? Características presentes em cadeias carbônicas. Também veremos aí a questão dos hidrocarbonetos, como reconhecer o hidrocarboneto pela fórmula molecular, como reconhecer aí o nome de um hidrocarboneto, né? Fazer a sua nomenclatura IUPAC, enfim, muitos assuntos que estão aí no tema do vídeo, que estão aí na descrição do vídeo, que estão na própria thumb, certo? Do YouTube. E, sem mais delongas, a gente vai estar corrigindo essa lista de exercícios de revisão para a prova, que vai ficar disponível para download aí no primeiro comentário desse vídeo. Então, se você quiser também fazer um pouco essa lista e depois ver a vídeo correção, é uma forma de você testar os seus conhecimentos e aprender também. Então, sem mais delongas, vamos lá à nossa primeira questão. The first question vai estar aparecendo na sua tela. Então, está aí projetada nossa maravilhosa revisão, correto? E vamos à primeira questão que diz o seguinte. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui um pouco para cima. Vamos lá. Depois das 19 horas, os convidados começaram a chegar. Diná os recepcionava no bar, onde havia dois balcões, um deles com gelo e outro com gelo seco. Diná brindava aos quatro cantos. Isso faz tornar a festa mais química, já que esses sólidos serão usados para resfriar as bebidas. Para cada bebida estrondosa, escolhi o sólido mais apropriado. Curiosamente, alguém pediu duas doses iguais de uísque, uma com gelo e outra com gelo seco, mas colocou os copos em uma mesa e não consumiu as bebidas. Passando um certo tempo, um colega de faculdade resolveu verificar se Diná ainda era a sabichona de antigamente e foi logo perguntando: esses sólidos, quando colocados nas bebidas, sofrem transformações. Letra A. Que nomes são dados para cada uma dessas transformações? Letra B. Essas transformações são endotérmicas ou exotérmicas? Bom, gente, essa é uma questão aí que envolve o tema de mudanças de estado físico da matéria. E para resolver essa questão, o aluno tem que ter um certo conhecimento aí acerca de algumas substâncias em si. Bom, eram duas doses iguais de uísque, como a gente percebeu. Uma dose, certo? Foi colocada o quê? Gelo e outra gelo seco. E aí, gente? A gente tem que saber que gelo e gelo seco sofrem mudanças de estado físico diferente. O que acontece com o gelo? O gelo, certo? Ele vai passar aí do estado sólido para o estado líquido, com o passar do tempo. E aí, o nome dessa mudança
do sólido para o líquido é conhecida como fusão. Já o gelo seco é um material que não passa do sólido para o líquido. Ele vai direto do sólido para o gasoso. Então, se ele vai direto do sólido para o gasoso, ele vai sofrer uma mudança especial, atípica para a maioria das substâncias, que se chama sublimação. Então, aqui, certo? Você teria que colocar fusão e sublimação. Muito tranquila a primeira questão, alright, certo? Gelo, nós sabemos que é água no estado líquido, e gelo seco é gás carbônico no estado sólido. Então é interessante a gente saber isso, né? Só para completar aqui, a gente adquirir o máximo de informação. Gelo, nós sabemos que é H2O no estado sólido. E gelo seco, nós sabemos que vai ser o quê? CO2 também sólido, ok? Certo? Bom, essas transformações são endotérmicas ou exotérmicas? João, bom, gente, nós temos que entender o seguinte. As transformações ditas endotérmicas são aquelas que absorvem calor. As transformações ditas exotérmicas são aquelas que liberam calor. Para o gelo sofrer fusão e o gelo seco sofrer sublimação, em ambos os casos, esses materiais vão ter que absorver o calor do uísque. A bebida vai resfriar e esses materiais vão sofrer essas mudanças devido a essa troca de calor com o uísque. Então, se elas precisam absorver o calor do uísque, por consequência disso, o uísque resfria, quer dizer que essas transformações são o quê? Endotérmicas. Então, estudem as mudanças de estado físico, suas transformações, bem como também as trocas de calor envolvida em cada transformação. Bom, vamos então agora para a nossa segunda questão que aparece aí na tela e que diz o seguinte: no preparo de uma limonada em duas etapas foram feitas as seguintes observações. Primeira etapa, mistura 1. Ao se espremer o limão sobre a água, uma semente caiu e escapou do copo. A semente imediatamente afundou. Então, aqui eu tenho a nossa primeira observação. Segunda etapa, mistura 2. Na mistura obtida, dissolveram-se 3 colheres de açúcar. Segunda observação, a semente subiu para a superfície do líquido. Então, na segunda observação, o que nós temos é a semente subindo para a superfície do líquido. Das observações 1 e 2, pode-se concluir que a densidade da semente é menor que a densidade do suco de limão mais água, menor que a densidade do suco de limão mais água e açúcar, igual à densidade do suco de limão, maior que a densidade do suco de limão mais água e açúcar, igual à densidade da água mais açúcar. Então, olha só. Na primeira observação, eu vou chamar aqui ó, de semente, correto? Vai estar relacionado ao S. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que a densidade da semente, ela vai ser o quê? Maior que a densidade do suco sem açúcar. Por que que eu sei que a densidade da semente é maior do que a densidade do suco sem açúcar? Porque a semente o quê? Afunda. Agora, se eu peguei e coloquei 3 colheres de açúcar e eu percebi que a semente subiu, no segundo caso, o que que nós temos? A densidade da semente sendo menor que a densidade do suco com açúcar. E aí, por consequência disso, a
Densidade vai fazer com que eu tenha o quê? Ela flutue, porque a densidade dela vai ser menor do que a densidade do suco mais as 3 colheres de açúcar. Então, quer dizer que a densidade da semente vai ser o quê? Menor que a densidade do suco de limão, mais água, mais açúcar. Por isso, o nosso gabarito aqui vai ser letra B de bola. Ok? Vamos então à nossa próxima questão, questão de número 3, maravilhosa, que diz o seguinte. O gráfico a seguir mostra a curva de aquecimento para o cloroformo, CH3Cl, usualmente utilizado como solvente para lipídios. Com relação a essa substância e esse gráfico, responda as questões abaixo. Então vamos lá. Letra A. Quais são suas temperaturas de fusão e ebulição? Esse é um gráfico notório, onde nós temos uma substância pura. E essa substância pura está aqui sinalizada, ela é o cloroformo. Por que eu sei que esse gráfico é um gráfico de uma substância pura? Esse gráfico é um gráfico de uma substância pura, porque esse gráfico apresenta temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, que eu chamo aqui de CTE, ok? Como assim constantes, Pedro? Quer dizer que vai ter uma faixa de tempo, que eu estou sinalizando aqui agora, ó, em que a temperatura ela continua menos 60 graus Celsius, olha. Então, isso é ter o que nós chamamos de temperatura de fusão que constante. A mesma coisa acontece na ebulição, ó. Existe uma faixa de tempo em que a temperatura está o quê, ó? Constante. Eu estou sinalizando aqui também. Então, essa faixa de tempo em que a temperatura não aumenta nem diminui, ela fica constante por um intervalo de tempo, vai caracterizar a nossa ebulição, ok? Lembrando que um gráfico como esse, quais estados físicos que nós temos envolvidos aí? Então, aqui no trecho A seria sólido, aqui é sólido mais líquido, aqui no trecho C, líquido, aqui no trecho D, líquido mais gasoso e no trecho E, gasoso. Então, quer dizer que eu sei que, por consequência disso, aqui está acontecendo a fusão e aqui está acontecendo a ebulição. E percebam que a temperatura começa e termina que a transformação de estado começa e termina na mesma temperatura. Então, na letra A está dizendo quais são as suas temperaturas de fusão e ebulição. Então, aqui, ó, é só ver os patamares, certo? As faixas de temperatura que vão permanecer constantes durante o intervalo de tempo. Então, nós vamos perceber que é menos 60 graus Celsius. E aqui a minha TE, que é a temperatura de ebulição, vai ser 60 graus Celsius. Ok? Na letra B, ele pede o seguinte: classifique o CHCl3, que é o cloroformo, como substância simples ou composta. Então, como que eu tenho que lembrar disso? A substância simples é aquela que possui apenas um elemento. E como é que eu identifico esse elemento? Cada letra maiúscula. Já a substância composta apresenta dois ou mais elementos. Ou seja, duas ou mais letras maiúsculas. Aqui nós temos o quê? Nós temos o carbono, C, letra maiúscula, hidrogênio, H, letra maiúscula, e Cl, tá vendo aqui que tem só uma letra maiúscula, né? O L é minúsculo. Então, aqui seria só mais um elemento. Então, nós temos aí 3 elementos. Se tem 2 ou mais elementos, quer dizer que a substância é composta. Então, aqui seria o quê? Composta. Muito tranquilo, certo? Então, vamos agora à nossa próxima questão, que é a questão de número 4, que diz o seguinte. Essa questão já é uma questão que envolve processos de separação de misturas. E aí, eu dei para os alunos desse colégio, certo? Um fluxograma maravilhoso sobre os processos de separação de misturas. Aliás, esse fluxograma eu também vou estar aqui
deixando, certo? Como comentário na descrição desse vídeo, porque ele pode te ajudar bastante. Então, existe aí três critérios que eu posso estar utilizando para a escolha do melhor processo de separação de misturas. Então, o primeiro critério vai ser a homogeneidade, ou seja, se a mistura é heterogênea, eu vou ter uma série de processos. Se ela for homogênea, eu vou ter outra série de processos. O segundo critério que eu posso estar utilizando será os estados físicos. Então, o estado físico vai ser o meu segundo critério. Então, a gente percebe aqui, ó, que eu posso ter misturas heterogêneas sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-gás, líquido-líquido, líquido-gás, sólido-gás, líquido-gás. Agora, as homogêneas, sólido-líquido, líquido-líquido, gás-gás. Então, esse é o segundo critério. E o terceiro critério para eu saber qual é a escolha do melhor processo será propriedade específica do componente. Como assim propriedade específica do componente? Eu posso ter a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a solubilidade e a densidade como propriedades utilizadas. Então, imagine que eu tenho, certo? Dois sólidos, e um sólido se dissolve e outro não se dissolve. Então, eu posso utilizar aqui, ó, a dissolução fracionada. Também pode ser dois sólidos onde um sofre fusão numa temperatura mais baixa, outro sofre fusão numa temperatura mais alta. Então, eu posso ter aqui, ó, a fusão fracionada. E muitos outros processos que estão aí, certo? Por exemplo, a ventilação e a levigação se baseiam na densidade, no peso das substâncias, né? A ventilação vai ser arrastada por um vento sólido mais leve. Já a levigação vai ser arrastada pela força de um líquido. Então, perceba que são propriedades específicas que eu estou utilizando, correto? Bom, então vamos lá, gente. Vamos entender o que essa questão estava querendo da gente, né? Só desse start aqui para vocês começarem a pensar que é necessário lembrar desse fluxograma, certo? Das características das misturas para a gente conseguir fazer essa questão. Essa questão aí, 4, é uma questão que caiu no Enem, certo, gente? Então, deixa eu só ajeitar meu ring light aqui, que ele sem querer saiu do local. E vamos então, que diz o seguinte, questão 4. Em uma visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre as quais se destacam. Então, vamos lá. Primeiro, a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. 3. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento de cana-de-açúcar? Letra A. Separação mecânica, extração e decantação. Letra B. Separação magnética, combustão e filtração. Letra C, separação magnética, extração e filtração. Letra D, imantação, combustão e peneiração. Ou letra E, imantação, destilação e filtração. Bom, gente, olha só. Ele quer saber quais as operações físicas de separação de materiais são utilizadas. Então, a gente tem que ver que tem que ser um processo de separação de misturas, tá? Primeiro,
A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser desmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por olha só, passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Isso daqui, passar algo por um eletroímã, vai ser um processo de separação de misturas heterogênea, sólido-sólido. A cana, né? E materiais metálicos. Logo, gente, o processo que é utilizado aqui é a separação magnética ou imantação. Os dois nomes são corretos, tá? Bom, vamos lá. 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Aqui tem duas coisas acontecendo. Prestem atenção. Após se esmagar a cana, o bagaço, que é o resto, segue para as caldeiras. O bagaço segue para as caldeiras. E lá ele é queimado, gerando vapor e energia para toda a usina. Gente, esmagar a cana é um processo que eu estou extraindo, certo? O líquido da cana-de-açúcar. Então, aqui, ó, quando eu falo esmagar a cana, a gente tem aqui extração acontecendo. Contudo, acontece uma outra coisa também. Quando eu pego esse bagaço e queimo ele, ele gera vapor e energia. Então, aqui, ó, correto? Nesses dois aqui, esses dois estão representando a combustão. Esses dois trechos destacados juntos nos levam a entender que está acontecendo a combustão, que nada mais é que a queima da cana, né, do bagaço lá. Queima não é um processo de separação de misturas, é uma reação química. Logo, por isso que não vai ser considerado. Vai ser extração. Agora, o terceiro, ó. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros. Opa, é passado por filtros. Aqui não tem nem o que a gente pensar em ter dúvida. Aqui vai ser o quê? A nossa querida filtração. Lembrando que a filtração só retém o quê? Os sólidos, o quê? Solúveis ou insolúveis? Exatamente. Só retém os sólidos insolúveis, ok? Certo? Então se liga aí nessas dicas, nesses trechos que eu estou pegando e que eu estou dando aí uma acentuação na fala, porque vocês podem estar notando que é tudo importante. Certo? Então, aí a questão que tem esses processos, certo? Vai ser a nossa letra C, ó. Separação magnética, extração, filtração. Correto? Vamos então à nossa quinta questão da nossa revisão, que diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. Há um gás que, ao ser borbulhado na água, forma o clorofórmio e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Qual o nome da etapa que visa impedir a contaminação microbiana? Então, essa é uma questão clássica de tratamento de água. E aí, você, aluno CAF, e você que está assistindo a videoaula, você também vai ter acesso a baixar um outro maravilhoso material, que é um fluxograma incrível sobre o tratamento de água. E aí, destacando, certo, a etapa que foi mencionada no texto,
A etapa que visa eliminar micro-organismos, certo? Vai ser a desinfecção ou também aqui, ó, a cloração, tá bom? Então, tanto essa etapa aqui, ó, a cloração, quanto também a desinfecção, são etapas que visam aí a contaminação por micro-organismos patogênicos. Eliminam essa contaminação, tá? Então, a cloração aí vai ser a adição, ADD, ou de cloro gás, ou de hipoclorito de sódio, que é um sal que se dissolve aí na água, fonte de cloro. Aqui a mesma coisa. Também aqui eu vou ADD, Cl2 e hipoclorito de sódio. Pode ser um ou outro, tá bom, gente? Vou botar os dois aí como erro. E aí, olha só, por que que eu adiciono cloro duas vezes? O primeiro, né? A primeira adição aí é para eliminar os micro-organismos lá no começo e tal, bababá. Só que depois, com o passar do tempo, não sei se vocês perceberam que há duas filtrações. A primeira, eu tenho filtro de carvão ativo, e esse filtro de carvão ativo vai ter como objetivo o que esse carvão ativo? Exatamente, ele vai ter como objetivo reter o CH3Cl, botar reter o cloroformo, tá melhor. Reter o clorofórmio e outras substâncias orgânicas cloradas tóxicas. E aqui, ó, certo? Eu já não tenho esse objetivo. Aqui na filtração realmente é para eliminar micro-organismos. Então, desinfecção elimina micro-organismos, carvão ativo retém o clorofórmio. Aqui a cloração vai ser tanto para eliminar micro-organismos, como também aqui vai ser para eliminar metais. Metais tóxicos e matéria orgânica. Ah, e as outras etapas, Pedro, você não vai explicar? Não. Não vou explicar, porque eu já passei um slide para vocês, alunos. E aqui no canal, em outro momento, eu vou estar pegando, vou estar explicando todo o tratamento de água bonitinho. Só estou fazendo aqui essa revisão. Pegue o slide, certo? Da aula, se eu não me engano, é a aula 3. Vejam lá no slide o que acontece em cada etapa, estudem, anotem, ok? Então, vamos voltar à questão, certo? Ele quer saber o seguinte aqui. Qual o nome da etapa que visa a eliminação, que visa impedir, desculpa, a contaminação microbiana, ou eliminação, né, de micro-organismos. Ou seja, a etapa que será o quê? Exatamente, floração. Agora, ele quer que você classifique o CH3Cl como orgânico e inorgânico, tá? O orgânico vai ser um composto que apresenta o quê? Carbono associado a uma quantidade boa de hidrogênios. Além disso, nós sabemos que inicia com o C na fórmula molecular. Então, tem tudo para ser o que esse aqui? Exatamente, orgânico. Principalmente porque ele é formado quando o cloro gás reage com a matéria orgânica presente na água, tá bom? Bom, vamos aí à nossa próxima questão, que é a questão de número 6, que diz o seguinte:
O ácido acetil salicílico, AAS, é uma substância utilizada como fármaco analgésico no alívio das dores de cabeça. A figura abaixo é a representação estrutural da molécula do AAS. A fórmula molecular do AAS é... Olha, muito interessante sinalizar que a questão 6 é uma questão Enem e a questão 4 também, tá bom? Essa 5 já foi autoral. Então vamos lá, gente. Fórmula molecular, como vocês estão percebendo aí pelas alternativas, é o total de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Quaisquer elementos que estejam na fórmula estrutural que é apresentada. Então aqui nós vamos ter que fazer uma contagem de carbono. Então percebam aqui comigo, aqui eu tenho um carbono, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carbonos, certo? Sim? Então aqui eu tenho seis, sete, oito, nove carbonos. Perfeito. Agora nós vamos contar os hidrogênios. Como é que eu sei a quantidade de hidrogênios, professor? Então você vem aqui, ó, para você determinar a quantidade de hidrogênios, ó. Determinar quantidade de H. O que que eu faço? Lembra que o carbono ele faz quatro ligações. Então você vai ver quantas ligações cada um daqueles carbonos que eu destaquei de vermelho fez e o quanto que falta para quatro você completa, tá? Então, por exemplo, este primeiro carbono aqui, ó, se a gente for parar para pensar, ele já fez todas as suas ligações, ó. Perceba, este primeiro carbono, ele fez uma ligação dupla com o oxigênio, uma ligação simples com o H, e ele também fez uma outra ligação simples com o carbono do anel aromático. Então, 2 com 3 com mais um 4. Fechou. Este carbono do anel aromático, esse aqui que eu estou analisando agora, olha o que que ele fez. Ele fez uma ligação simples com o carbono de cima, uma ligação simples com o carbono da esquerda e uma ligação dupla com o carbono da direita. Então, uma, duas, três, quatro. Também não tem hidrogênios. Agora, esse aqui, o próximo, que eu estou analisando, ó, vou sinalizar de verdinho, ele fez uma ligação dupla com esse carbono de baixo, uma ligação simples com o de cima. Então, ele fez três ligações. Então, aqui eu tenho o quê? Exatamente. Aqui eu vou ter um hidrogênio invisível. Vamos para o próximo. A mesma coisa acontece no próximo. Então, também sei que eu vou ter o quê? Um hidrogênio invisível aqui. Próximo, a mesma coisa acontece no próximo, só faz três, ó. Então, sei que eu vou ter também o que aqui? Um hidrogênio invisível. E assim sucessivamente até este carbono aqui do anel. Agora, analisando este carbono aqui, ó, o que que nós temos? Esse carbono fez uma dupla com o carbono de cima, com esse vértice. Ele fez uma simples com esse e ele fez outra simples com oxigênio. Então já fez quatro. Duas com o de cima, uma com o de baixo, uma com o do lado. Acabou, não tem hidrogênio. Aqui é o oxigênio, aqui é o carbono, fez uma dupla com esse, uma simples com esse, uma simples com esse. Perfeito. E este carbono fez uma simples com esse e três com os hidrogênios aqui. Então, na fórmula, não sei se vocês perceberam, a gente tem aqui a quantidade de carbonos, C7, C8, 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 né? E logo depois eu tenho novamente o carbono sendo mencionado lá no final, gente. Então, essa questão eu achei um pouco maldosa, por assim dizer, né? Porque ele menciona o carbono duas vezes numa fórmula molecular, o que não é o padrão. O padrão aqui é a gente pensar aqui, se eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu botar de verdinho aqui, ó. Oito, nove, direto eu já vinha para cá e colocaria o quê, ó? Um C, nove.
E aí o candidato fazendo a prova do Enem fica totalmente apavorado, não tem alternativa, mas ele tem que lembrar que tem mais um carbono que foi separado. Então tomem muito cuidado. Hidrogênios, eu tenho quantos aqui? Hidrogênios nós temos um, dois, três, quatro, cinco, certo? Só que é cinco, e aí eu tenho mais três aqui. Então, 5 com mais 3 vai dar o quê? 8. Só que, novamente, o que que ele faz? Ele pega e cita os hidrogênios aqui, ó, 16, 7, 3, 7, 3, e cita o hidrogênio no final de novo. Isso também pode causar uma confusão, né? Então, nós vimos que nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco com três aqui vai dar 8. Então, aqui ficaria, ó, C9H8. Falta o que para a gente agora? Falta os oxigênios. E aí, os oxigênios aí, eu só tenho quantos, ó? Um, dois, três, quatro. Assim é o habitual de aparecer, correto? Só que ele também, com muita maldade, citou o oxigênio aqui, ó, tá vendo nessa coluna? E depois cita os dois outros aqui, ó. Então ele separou o grupo funcional. Já percebi que esse grupo funcional que foi separado, que foi destacado, ó, esse COOH que foi destacado aqui, esse grupo funcional é um grupo funcional de ácido carboxílico. Daí o nome dessa substância ser ácido acetil salicílico. Contudo, não é o palco da gente reconhecer essa função agora. Eu estou mostrando por que ele acabou separando. Esse grupo está aqui, ó, bonitinho. O que a gente vai ter que saber dessa questão, então? A gente vai ter que pegar e desmembrar essa fórmula aqui, ó, que eu acabei de fazer, naquela que está presente aqui no texto. Então, vamos lá, ó. A gente vai pegar e vai fazer o seguinte. C8, aí depois vem os oxigênios, descontando os dois oxigênios daqui, então só tem o quê? 2, C8, O2. Os hidrogênios, eu vou descontar esse aqui do final, então se tem 8, então aqui vão ser o quê? H7. Depois vai vir o quê? O grupo carboxila, COOH. E aí? C8O2H7, COOH é letra B. Bom, gente, eu quis fazer essa questão, né, para já introduzir questões de Enem, vocês são terceirão. Na minha prova, eu vou falar que a fórmula molecular que aparece é mais essa daqui, tá bom? Só que, poxa, foi muita maldade, certo? Da prova fazer isso. Porque o candidato realmente ele vai se perder ali nesse processo todo de ter que desmembrar ali o grupo funcional ácido carboxílico para o final e subtrair isso da quantidade de oxigênio e hidrogênio mencionado anteriormente. Tá bom? Bom, vamos então para a nossa próxima questão agora, que é a questão de número 7. Vamos lá, gente. E a questão de número 7 diz o seguinte, questão 7 aí, muito linda. Fala assim: a levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Quem acompanha os meus stories sabe que eu fiz um story lá na praça, quando eu estava caminhando com a minha cachorra lá, passeio matinal que eu faço com ela, quando dá tempo, obviamente, e falei sobre até o processo de separação de misturas que isola o etanol do caldo fermentado, que é a destilação fracionada e tal. Vamos continuar. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno, em vez de álcool, em vez de etanol. O processo produz, então, um combustível derivado da cana-de-açúcar, com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre. Então, uma forma alternativa aí de produzir algo parecido com o diesel do petróleo, que vai poluir menos o meio ambiente. E ele fala da fórmula do farmazeno aí.
E ele pergunta o seguinte: classifique a cadeia carbônica do farmacêutico. Bom, gente, olha só. Para classificar uma cadeia carbônica, nós temos que lembrar que, se ela for uma cadeia aberta ou acíclica, se ela for uma cadeia aberta ou acíclica, você só precisa se preocupar com quatro critérios para você classificar, incluindo o critério aberto, tá? Isso pode ajudar bastante. Agora, se ela for fechada, aí tem critérios adicionais. Quais são esses critérios? Vocês já sabem, porque vocês já viram quais as classificações da cadeia. Então, veja quais são os critérios quando tem uma fechada, preste atenção, estudem esse assunto. Bom, essa cadeia aí, certo? É uma cadeia que não forma figura geométrica. Daí, ela é aberta. Depois, a gente tem uma outra cadeia, certo? Uma outra classificação, perdão. Aqui nós temos a classificação de aberta ou fechada. Ela é aberta, não forma figura geométrica. Agora, normal ou ramificada. Perceba aqui, ó, que este carbono e este carbono aqui que eu acabei de assinalar são carbonos terciários. E aí, o fato de serem carbonos terciários, ou seja, carbonos que estão ligados a outros três átomos de carbono, vai fazer com que nessa parte eu tenha um ramo, como está sendo notado aí. E esse ramo vai fazer com que a cadeia seja o quê? Exatamente. Não normal, e sim ramificada. Então, todos esses carbonos aqui que eu acabei de assinalar são terciários, daí vem a classificação ramificada, ok? Então, ramificada tem que ter um carbono terciário ou um carbono quaternário. Pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Depois a gente vê a classificação de saturada ou insaturada. O que que a gente percebe aqui? Nós percebemos que existe uma ligação dupla entre carbonos aqui, ó, e não só uma, várias ligações duplas entre carbonos. Olha aqui que eu estou assinalando. Então, essas ligações duplas entre carbonos aqui, ó, presentes na estrutura, faz com que essa cadeia seja classificada como insaturada. Se só tivesse ligações simples entre carbonos, saturada. E a última classificação, se ela é homogênea ou heterogênea, ela vai ser homogênea. Por que que ela vai ser homogênea? Porque a sequência de carbonos não é interrompida por nenhum heteroátomo. Um heteroátomo é um átomo que interrompe a sequência de carbonos. Então, eu vou ter uma sequência e aí ela pode ser interrompida, como essa daqui que eu vou colocar como um exemplo extra, tá? Aqui embaixo, ó. Então, esta cadeia aqui, que eu coloquei aqui embaixo como exemplo extra, seria o quê? Heterogênea, devido a ter esse heteroátomo aqui, ó. O oxigênio é o meu heteroátomo. Ok? Bom, gente, vamos então agora para a nossa questão de número 8, que diz o seguinte: acompanhem comigo. Os hidrocarbonetos estão presentes em diversos produtos que utilizamos no nosso cotidiano, principalmente os derivados do petróleo, né? O petróleo, aliás, é uma mistura de hidrocarbonetos e a principal fonte desses compostos. Com os hidrocarbonetos, podemos criar vários itens de interesse, como combustíveis líquidos e gasosos, plásticos, tintas, resinas, asfalto, entre outros. Observe as fórmulas estruturais de alguns hidrocarbonetos logo abaixo. Acerca desses compostos, é correto afirmar que o composto 1 não aromático, o composto 2 é um alcano, o composto 3 é um alcino, o composto 4 é um cicloalceno e o composto 5 é um alceno. Bom, gente, temos que identificar características que os classifiquem como cada uma dessas coisas aí.
Perceba que o composto um eu tenho aqui a presença de uma cadeia fechada com três ligações duplas, o quê? Alternadas. Então, aqui eu tenho, ó, dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. Toda vez que eu tenho duplas alternadas numa cadeia fechada, esse composto um ele vai ser classificado como aromático. Ok? Muito tranquilo, né? Agora, o composto 2 o que que ele apresenta? O composto 2 vocês percebam aí, ele apresenta uma ligação tripla entre carbonos aqui, ó, no final, correto? E se ele apresenta uma ligação tripla entre carbonos aqui no final, ó, esse composto vai ser o quê? Exatamente. Ele vai ser um alcino. O composto 3 já é um hidrocarboneto que apresenta apenas ligações simples entre carbonos. E se só há ligações simples entre carbonos, quer dizer que o meu composto 3 ele vai ser um alcano. O composto 4 percebam, é muito parecido com o 3, só ligações simples. Só que ele tem uma cadeia que exatamente, ó, fechada, forma uma figura geométrica aqui, ó, forma um pentágono. Se tem cadeia fechada só com ligações simples, quer dizer que esse cara aqui vai ser um cicloalcano. Também pode ser chamado de ciclano, tá? Por alguns livros. Fulano, ciclano, beltrano. E aí, para finalizar, a gente tem o composto 5, meu povo. Vamos lá. O composto 5 eu já tenho o quê? Exatamente. Eu tenho uma ligação dupla aqui, ó, entre os carbonos. Quando eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, não vai ser alcano, não vai ser alcino. Ele vai ser alceno. Então, qual é a alternativa correta aí, senhoras e senhores, senhores e senhoras? O composto um é não aromático? Não, ele é aromático. O composto 2 é um alcano? Não, ele é um alcino. O composto 3 é um alcino? Não, ele é um alcano. O composto 4 é um cicloalceno? Não, ele é um cicloalcano. O composto 5 é o alceno? Sim. Letra E. Ah, professor, como é que seria um cicloalceno? Faz aqui pra gente. Claro que eu faço. Então, o ciclo alceno seria um composto novamente de cadeia fechada, ó, ciclo. Só que aqui eu teria que ter uma ligação que dupla entre carbonos. Ok? Bom, vamos para a nossa questão de número 9 que diz o seguinte. O craqueamento de hidrocarbonetos de massa molecular elevada presentes no petróleo permite a obtenção de moléculas menores que podem ser usadas como combustíveis ou como matérias-primas para a indústria. Um exemplo deste craqueamento é a reação representada abaixo, que ocorre a temperatura de 500 graus Celsius. Classifique os compostos C15H32, C9H20, C2H6, quanto à classe de hidrocarbonetos a que pertencem. Qual é a classe de hidrocarbonetos a que pertence? Gente, aqui eu só tenho as fórmulas moleculares. O total de carbonos e hidrogênios. Não tem estrutura, né? Então é difícil classificar dessa maneira. E não é. Por quê? Agora, para eu saber a classe de hidrocarbonetos através só da fórmula molecular, eu preciso saber de uma coisa que se chama fórmula geral dos hidrocarbonetos, dos H6. Ok? Bom, e aí quais são essas fórmulas gerais? Vamos primeiro para o alcano. Como é que eu reconheço um alcano? Um alcano, ele é reconhecido pela sua fórmula molecular da seguinte maneira: a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos mais 2. Olha só, a quantidade de hidrogênios
é o dobro da de carbono. Se a de carbonos é N, correto? A de hidrogênio vai ser o quê aqui? 2N mais 2, certo? Agora, toda vez que eu tenho um alceno ou um cicloalcano ou um cicloalcano, a quantidade de hidrogênio só vai ser igual ao dobro da de carbonos. Agora, quando eu tenho um alcino alcadieno ou simplesmente dieno e cicloalceno, aí eu sei que a quantidade de hidrogênios vai ser igual ao dobro da quantidade de carbonos mais, menos, perdoe, menos 2. Vamos ver qual é a que se enquadra. Depois eu vou fazer alguns outros exemplos para a gente classificar, tá bom? Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade de hidrogênios igual a 15. Desculpa, de carbonos igual a 15. A quantidade de carbonos é 15. Como que vai ser a quantidade de hidrogênios? O dobro de 15 é 30, mais 2, 32. Então, se encaixa aqui, ó, certo? Nessa fórmula geral. A quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos, o dobro de 15 é 30, mais 2, 32. A mesma coisa são os outros, ó, C9H20. O dobro de 9, 18, mais 2, 20. C2H6, o dobro de 2, 4, mais 2, 6. Então, todos esses compostos vão pertencer à classe 2 alcanos. Agora, exemplos extras aqui, ó, perceba comigo. Se eu tivesse, por exemplo, um C4H8, perceba que agora o que que eu tenho? Agora eu tenho o seguinte: a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos apenas. Então, se a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos, está vendo que esse N aí, certo? É a quantidade, é o número. Então, a quantidade de hidrogênios, 2N. O dobro da de carbonos, que é N. Está vendo aqui, ó? Então, isso daqui, o C4H8, ou seria um alceno, ou seria um cicloalcano. Agora, um outro exemplo, ó. Se eu tivesse assim, ó, C5H8. A quantidade de hidrogênios aqui está sendo o quê, senhoras e senhores? A quantidade de hidrogênios aqui é o dobro menos 2, ó. Qual é o dobro de 5? 10. Menos 2, 8. Então, quer dizer que eu vou ter essa fórmula geral aqui, ó. O dobro menos 2. O dobro de 5, 10, menos 2, 8. Então, aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter um alcino. Aqui eu vou ter um alcadieno. Ou ainda eu vou ter um cicloalceno. Tudo bem? Ok. Perfeito. Então, agora nós vamos para a última questão dessa maravilhosa lista de exercícios de revisão, que é a questão de número 10, que diz o seguinte: dê o nome dos compostos de 1 a 5 da questão 8. Então, a questão 8 está aqui, os compostos estão aqui, e a gente vai dar o nome deles. Então, o primeiro ali é só o benzeno, é isso? Então, se o primeiro ali é só o benzeno, a gente coloca benzeno. Toda vez que eu tiver um aromático, você vai colocar o quê? Benzeno. Acabou. Não tem nenhum radical, nenhum carbono fora da cadeia principal. Benzeno.
Agora, a partir do composto 2 começa a ficar mais interessante. Então, olha só. Aqui eu vou transcrever essa molécula do composto 2 cá para baixo. Então, tem 6 carbonos na cadeia principal. 6 carbonos na cadeia principal, uma tripla lá para o lado. Eu vou voltar várias vezes por causa da memória do TDAH aqui. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5. Uma tripla aqui, correto? Se eu não me engano, tinha um radical aqui e outro aqui. Vamos dar uma olhada? Ó, não é que eu acertei? Claro que eu acertei. Ó, que maravilha. Não, não acertei. Ai, gente, meu pai. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada de novo. São 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou ter uma tripla lá no final. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, logo vi. É porque eu não botei 6 carbonos. Agora sim. Aqui eu vou ter o quê? Uma tripla. Aqui eu tenho uma ligação simples aqui e outra ligação simples aqui, senhoras e senhores. Agora sim. Quando eu tenho um composto desse jeito, a gente vai ter que identificar a cadeia principal. E quem que é a cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono contendo a ligação dupla ou a ligação tripla, tá bom? Então, se tiver a ligação dupla e tripla na cadeia, porque nós vimos que tem cadeias que não tem. Então, aqui vai ser a minha cadeia principal. Tudo que tiver fora da cadeia principal, tá vendo? Que esse carbono aqui está fora, ó. Esse carbono está fora e esse também está fora. Então, isso vão ser os meus radicais. E aí, esse radical aqui que só tem um carbono, nós chamamos isso de metil. E esse outro radical aqui que só tem um carbono também, nós também chamamos de metil. Na hora de numerar essa cadeia, você tem que pensar que existe uma prioridade nessa numeração. E qual é a prioridade na hora da numeração? A primeira coisa em relação à numeração é sempre tentar deixar nos menores números possíveis. Aqui, primeiro, as insaturações, que vão ser as ligações o quê? Duplas ou triplas. E a outra coisa que tem prioridade, caso não tenha uma dupla ou uma tripla, é deixar os radicais ou ramificações nos menores números possíveis. Ok? Bom, então vamos numerar essa cadeia aí, começando então dessa ponta direita, por causa da tripla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, no nome sempre tem uma estrutura. Qual é a estrutura desse nome, professor? Então, vou te mostrar a estrutura. No nome chamado de nome IUPAC, nome IUPAC. IUPAC é um órgão que faz a legislação, né, por assim dizer, que faz aí a padronização da nomenclatura de um composto para que ele seja o mesmo em qualquer parte do mundo, para que o avanço da ciência aconteça de maneira coletiva. Então, primeiro eu vou colocar aqui o quê? Os radicais, depois a cadeia principal e depois o sufixo. E aqui nós temos algumas peculiaridades em cada um desses nomes. Radicais, nós já sabemos, existe uma tabela de radicais, correto? E eu coloquei no quadro. Então, vocês têm que lembrar que radical, que eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo ao meu metil,
Estou me referindo ao meu etil, ao meu propil, correto? E vai indo. A cadeia principal é o quê? A cadeia principal ela já tem um conjunto de dois termos. Primeiro, eu vou ter o prefixo do número de carbonos. Prefixo do número de carbonos. E nós sabemos que quando tem um carbono é met. Quando tem dois carbonos é et. Quando tem três carbonos é prop. Quando tem quatro carbonos é but. A partir de cinco carbonos são prefixos matemáticos, ó, pente e assim por diante, correto? Depois disso, o que que eu vou ter, senhoras e senhores? Exatamente. Tem mais uma coisa aqui, ó, que vai ser o infixo de ligação. Então, se eu só tenho ligações simples entre carbonos, infixo an. Se eu tenho ligação dupla entre carbonos, infixo em. Se eu tenho ligação tripla entre carbonos, infixo em. Anota essa tabela de novo agora na revisão, que é uma forma de você memorizar. Escreva, seja participante ativo na revisão, na aprendizagem, certo? Tudo bem? Depois eu tenho o sufixo. O sufixo, sempre que for hidrocarboneto, vai ser a vogal O. Tudo bem? Então, para hidrocarboneto. Isso daqui, esse esqueleto, vai ser a base para o nome de quaisquer substâncias orgânicas, tirando o sufixo, que a gente vai estar vendo. Então, a gente vai ter funções orgânicas com oxigênio, que vai ser o álcool, fenol, éter, cetona, a posteriori. Tudo bem? Então, no caso dessa estrutura aqui, vamos dar o nome dele, certo? De roxinho. Olha que lindo. Primeiro vem os radicais. Aí eu tenho que indicar a posição desses radicais. Como as posições aqui foram 4 e 5, então aqui, ó, 4,5 dimetil. Por que di? Porque são dois metis. E aí eu condenso esses dois, certo? Logo depois vem a cadeia principal, que tem 6 carbonos no máximo. Para 6 é o prefixo X, correto? Aqui eu só separei o último radical citado, que foi o metil, do H, porque LH é um dígrafo que não é permitido pela IUPAC. Se não fosse, se não começasse com X, se a cadeia principal começasse, por exemplo, com pente, certo? Você poderia unir dimetil, aí bota o L e o P junto, tá bom? X. Agora eu tenho que ver o seguinte. Eu tenho uma tripla. Quando eu tenho uma tripla, vai ser o quê? Exatamente, in. Então, se vai ser in aqui, eu sei que vai ser in. Só que eu tenho que colocar a posição dessa tripla, porque ela poderia estar em qualquer um dos carbonos da cadeia principal, dos 6 carbonos. Eu vou colocar o quê? A posição 1, que é sempre o menor número. Lembra aqui, ó, menor número, certo? Então, posição 1 aqui vai ser o quê? 1 traço in. No caso de triplas e duplas na posição 1, você poderia pegar e também dar o nome direto, sem colocar a posição. Mas isso só vale se a insaturação, ou seja, se a dupla e a tripla estiver no carbono 1. Você pode fazer direto assim, ó. Sim. Tudo bem? Então, essa é a resposta aí do primeiro composto. Vamos para o próximo composto aí. Próximo composto vai ser o seguinte. Eu tenho aqui o 3, que é 4 carbonos na cadeia principal e uma ramificação para cima. Vamos lá. 2, 3, 4. E aqui para cima, ó. Então, a minha cadeia principal vai ser a maior sequência. Novamente, a gente tem aqui, ó, a maior sequência. Olha que lindo, que gracinha. E agora eu vou identificar os meus radicais.
Esse carbono aqui é o único radical que eu tenho. Como é o nome desse carbono como radical? Exatamente, já vimos, né? Metil. Agora, eu vou começar a numerar da extremidade esquerda, porque não tem insaturação, mas tem o que aqui, ó? Radicais. Na verdade, apenas um metil. Então, vamos começar? Vamos lá. A gente pega e numera. Um, dois, três, quatro. Então, primeiro o quê? O radical. É isso? Qual a posição dele? Dois. Então, se a posição dele é 2, vai ficar o quê? 2 metil butano. Só um parêntese aqui. Aqui, certo? Não teria outra posição para o metil estar como radical além da 2. Por quê? Porque se eu pego esse mesmo composto e reescrevo ele aqui do lado, bonitinho, olha só. Agora eu vou botar ele aqui. E eu identifico de novo, cadeia principal, bonitinho. E se eu pego e numero essa cadeia principal, agora dessa extremidade, perceba que ele também vai estar no carbono 2. E se ele for para a ponta, 1 ou 4, ele vai virar uma extensão da cadeia principal. Quando não há dúvida da posição desse radical na cadeia, ou seja, não tem mais alguma outra possibilidade para ele estar além da posição 2, não é necessário colocar esse 2. Na maioria dos casos, o radical vai vir com número, mas quando não há dúvida da posição dele na cadeia, não é necessário colocar o número. Então, vou botar esse asterisco aqui que eu acho importante. Não é necessário colocar posição do radical se houver apenas uma possibilidade de localização. OK ou não OK? Então, aqui seria a resposta da segunda. Sim? Agora nós vamos para o próximo. Agora nós temos aqui o quê? O 4. Cadeia fechada com 5 carbonos, que é um pentágono isso aí, certo? Então, quando eu tenho isso para cá, uma cadeia fechada, que eu vou reescrevê-la aqui, uma cadeia fechada com 5 carbonos. Ó, que maravilha, gente. Cadeia fechada com 5 carbonos. Então, quando eu tenho uma cadeia fechada, a fechada é minha cadeia principal. Aqui não tem ramificações, só tem uma coisa: toda vez que a cadeia for fechada, você vai ter que utilizar a palavra ciclo, ok? E esse ciclo vai vir antes do prefixo do número de carbonos. Então, quantos carbonos eu tenho? One, two, three, four, five. São five, que são 5. Então, aqui vai ser o quê, senhoras e senhores? Exatamente. Ciclo pentano. Pente, por quê? Porque as ligações são, que eu tenho 5 carbonos, porque as ligações são o quê? Simples. Tudo bem?
e o ciclo que a cadeia é fechada. Para finalizar, graças a Deus, que Deus é conosco, a gente vai para essa, ó. 5 carbonos. 5 carbonos com uma dupla entre os carbonos 2 e 3. Vamos lá. 2, 3, 4, 5 carbonos. Isso. Desenhar de novo, está muito feio. 2, 3, 4, 5 carbonos, com uma dupla entre os carbonos 2 e 3. Tá aqui, ó. E aí? Aí, meu senhor, minha senhora, meu caro aluno do terceirão, tá aqui a cadeia principal, que a gente só identifica só para critérios, né, de se acostumar a fazer isso, porque não há necessidade de identificar a cadeia principal se não tem ramificação. 1, 2, 3, 4, 5. A dupla está entre o 2 e o 3, então, obrigatoriamente, eu preciso agora colocar a posição dela, que é opcional quando está no 1. Tanto da dupla quanto da tripla, sinalizar no nome. Então, aqui, quando eu tenho 5 carbonos e não tem radicais, olha lá o meu padrão, né? Não tem radical nessa. Se não tem radical nessa, o que que eu faço? Exatamente. Eu venho aqui e coloco 5 carbonos, é pente. Então, aqui vai ser o quê? Ó, pente. Agora eu preciso indicar a posição da ligação dupla. Então, aqui eu vou usar o em. A dupla está entre o 2 e o 3. O menor é o 2. Pente, 2, hífen, en. Certo? Então, os nomes estão aqui embaixo, tá? Eu não vou transcrevê-los aqui, mas era basicamente isso. Tudo bem? Eu vou transcrever porque eu não me aguento. Para ficar organizadinho, então, aqui, gente, olha que gracinha. Aqui é 4,5 dimetilhexaneno, o 2, tá? 4,5 dimetil, LH não pode ficar junto, hexaneno. Aqui o 3 vai ser o metil, sem número, porque não tem posição, não tem dúvida da sua posição. Metilbutano. Number 4, a gente tem aqui cadeia fechada, então por isso ciclo, pente, porque tem 5 carbonos, ligações simples, o, e ali o alceno no final, são 1, 2, 3, 4, 5, então aqui o 5 vai ser o meu pente 2 eno. Horrível, no final, tá vendo? Ó? Eu vou deixar desse jeito, você sabe como que eu consigo, é mais forte do que eu. Mais forte do que eu, né? Ai, ai, pente 2 eno. Ok? Ufa, que videoaula maravilhosa! Eu adorei gravar essa videoaula para vocês. Meu terceirão que mora no meu coração. Aliás, estou esperando aí o vídeo do meu Reels, tá? Do Instagram, vocês me prometeram. Se vocês já gostaram dessa videoaula, por favor, ajuda o professor, engaja o YouTube aqui também, por favor. Curta esse vídeo, pelo amor de Deus. Compartilhe esse vídeo com colegas seus que estão em dificuldades nesse assunto, de outras escolas. Por favor, se inscreva nesse canal, que é um dos melhores canais de química que existe aqui, tá? De Macaé, pelo menos, os professores de Macaé. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E, por favor, se você está assistindo esse vídeo até o final, dá um comentário aí, pessoal, falando, pô, gostei da aula, não gostei da aula, não entendi tal questão, vou gabaritar, não vou gabaritar, ou seja, interajam comigo aqui também nesse ambiente. O YouTube entende que foi um conteúdo bem produzido, de boa qualidade. Se você não é aluno do terceirão, mas está vendo a mesma coisa, pelo amor de Deus, vai lá, comenta aí, manda alguma questão para mim pelo Instagram, tá bom? O link está aí na descrição do canal, tem meu Instagram, meu site, tudo.
para desafio, para eu estar criando uma playlist para desafio. E eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá, a aprender um pouco mais desses assuntos que nos propusemos aqui a estar estudando. Desde já agradeço a audiência de todos. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.